Continue adorando ao Senhor. Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Adore a Jesus. Esse é o conceito bíblico de quem é Ele. Aleluia. Você pode dizer que Ele é o amor da tua vida? Oh Jesus, Tu és o amor da minha vida, Tu és o amor da nossa vida. Jesus Cristo, Tu és a minha motivação de viver. Jesus Cristo, Tu és o nosso estímulo de todos os dias. Ao acordarmos, ao dormir, Tu és a nossa motivação. Tu és o nosso estímulo. Tu és o amor da nossa vida, a razão da nossa existência, a razão de viver. Tu és, Jesus, a nossa razão de viver. Oh Jesus Cristo, você dá sabor à vida. Jesus Cristo, você dá sabor à vida. Obrigado, Jesus Cristo. Te rendemos graças, Jesus Cristo. Te amamos. Seja o Teu nome exaltado, Jesus, no nosso meio. Seja o Teu nome engrandecido, Jesus Cristo. Oh, Te damos graças. Quantos podem dar um aleluia? Glória, pode sentar. Obrigado, Eric. Glória a Deus, amém? Queria que você abrisse a Bíblia em João capítulo 16. Deus me deu uma palavra hoje pela manhã, no café da manhã todos os dias, e eu percebo que nós vamos orar especificamente sobre isso, que vamos ministrar aqui. Nós vamos interceder pelas pessoas, pelo corpo de Cristo. Aleluia. Amém? Você vai entender o que eu estou te dizendo. João capítulo 16, versículo 5. Diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou. Jesus falando: e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza em si o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Isso já aconteceu, outros sabem. Jesus já está junto ao Pai, e o Espírito Santo já veio. Aleluia. Amém? Abra, por favor, João, está pertinho aí, capítulo 14, versículo 16. Veja, Jesus disse: importa que eu vá para junto do Pai, para que o Espírito Santo venha. E a gente sabe que Jesus percorreu um processo, né? Para se assentar à destra de Deus Pai, para voltar para o Pai, para aquele que enviou. E a gente sabe que foi o processo da morte, sepultamento e ressurreição.
Ele passou por esse processo, não é? Para que ele voltasse para o Pai. Ele cumpriu uma missão. Ele foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão. E ele cumpriu e voltou a estar junto ao Pai. E o Espírito Santo veio. Aleluia. E depois ele diz assim no versículo 14, né? Capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o conhecereis. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará convosco. Amém? Então veja o que aconteceu. Jesus morre, ressuscita, o Espírito vem. Aleluia. A palavra que Deus me deu hoje pela manhã, eu creio que é para hoje à noite, para algo específico, para a oração, foi sobre fotossíntese. Você sabe o que é uma fotossíntese? Aprendi lá no ginásio, lá no educandário Nossa Senhora de Lourdes, lá na Vila Castelo Branco, a minha babacena, com a professora Dona Lourdes. Aleluia. Fotossíntese, né? A gente olha para uma planta dessa aí, está havendo um processo de fotossíntese na planta, né? A planta ou algas, né? Elas absorvem o dióxido de carbono que está no ambiente, absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. É assim que acontece, não é? É algo importante para os seres vivos. E esses seres vivos estão os animais, estão as pessoas, seres vivos. Esse processo é importante na Terra, da fotossíntese. Absorve o gás carbônico, libera o oxigênio. Isso acontece com as plantas, né? Eu pesquisei, isso é uma definição simples, aqui nós não vamos adentrar nos pormenores da fotossíntese, basta você entender isso. É um processo mais importante que ocorre na Terra, né? Eu pesquisei, alguém falou isso. Esse processo promove o sequestro do carbono, entre aspas, da atmosfera, enquanto que durante a respiração da maioria dos organismos ocorre o mesmo, o consumo do oxigênio e liberação de gás carbônico. Amém? Veja, a função fotossíntese, função pela qual as plantas, as algas, em presença de luz solar, é necessária a luz solar, transformam dióxido de carbono e água em matéria orgânica, liberando oxigênio. Esse processo é importante para os seres vivos na Terra. Amém? Deus é lindo, Deus faz coisas perfeitas, não é? Aleluia. O que isso tem a ver com o que a gente quer falar? O que isso tem a ver com o que o Espírito quer falar? Tem. Vamos começar pelo processo da vida de Jesus, né? Jesus absorveu o gás carbônico. Que gás carbônico é esse? O pecado da humanidade. Jesus absorve o pecado da humanidade e libera a vida eterna. Vamos dizer que isso é uma fotossíntese celestial e espiritual. Jesus absorveu a doença da humanidade e liberou a cura. Podemos dizer que cura é oxigênio. Jesus absorve o pecado, libera a vida eterna. Podemos dizer que vida eterna é oxigênio. Jesus absorve a miséria e libera a prosperidade naquela cruz. E podemos dizer que prosperidade é oxigênio. E nós precisamos de oxigênio para viver, não é assim? Aleluia. Isso é um processo. Agora, quando você olha para uma planta, esse processo está acontecendo, deve estar diante da luz solar, quando o sol está alcançando aquela planta, a clorofila, né, que esse processo acontece. Precisa estar diante de luz solar. A planta absorve gás carbônico, libera oxigênio. O que acontece com os seres vivos? Nós,
Aí nós absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico, não é assim? Veja que processo, né? Processo da fotossíntese na planta, absorve gás carbônico, libera oxigênio. Aí o que acontece com os seres vivos? Nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. É esse processo que acontece. Aleluia. Amém. Então, Jesus absorveu o pecado, liberou vida eterna. Quantos tem oxigênio aqui? Quantos tem oxigênio? Quantos tem vida eterna aqui? Então você está oxigenado com a vida eterna, porque Ele liberou a vida eterna. Quando Ele absorveu o gás carbônico do pecado. Eu e você estávamos contaminados com o gás carbônico do pecado. Estávamos sem ar, estávamos sem vida. Gás carbônico mata. Por isso é necessário esse processo de fotossíntese, porque nós precisamos de oxigênio. Você aspira oxigênio e libera gás carbônico. Você aspirou a vida de Deus. Amém? Você aspirou o oxigênio providenciado por Deus Pai. Aleluia. A vida de Deus. E aí você libera gás carbônico. Que isso tem a ver conosco e essa noite, para os que estão aqui, os que estão em casa. Tem pessoas, crentes, filhos de Deus, que estão precisando de oxigênio. Tem famílias precisando de oxigênio no corpo de Cristo. Tem famílias, pessoas, ministérios de pessoas que precisam hoje ser oxigenados. Famílias, pessoas, ministros, igrejas, precisam ser oxigenados. Porque essa pandemia veio para confinar. A pandemia é o gás carbônico que muito crente tem respirado ainda. E por isso estão com medo. E por isso estão indecisos. Por isso estão fracos espiritualmente. Muito tempo aspirando gás carbônico. As mentiras do diabo. Aspirando. Dando ouvidos. Muito tempo. Dando ouvidos nesses meses que se passaram. E medo chegou. E fraqueza espiritual chegou. Como nós somos oxigenados por essa vida? Pela meditação na palavra. Ei, assim como a fotossíntese, a clorofila da árvore precisa estar diante de luz solar. Ei, para ver esse processo de oxigenação, você precisa estar diante da palavra, que é luz. Precisa estar em comunhão com a palavra. Sabe, tem crentes hoje com síndrome de pânico, precisa de oxigênio. Você precisa, não é da imposição de mãos, não. Você precisa voltar a quem você era. Você precisa se expor à palavra. Sabe, quando você se expõe à palavra, oxigênio chega. Sabe, quando você se expõe à palavra da fé, você absorve oxigênio e libera gás carbônico, que é gás carbônico, medo vai embora. Incerteza, dúvida vai embora. Se você está duvidando hoje de Deus, é porque falta oxigênio. E sabe onde é que você vai buscar? A luz da palavra. A luz da palavra. Muitos crentes abandonaram a palavra nesse tempo de pandemia. E tem alguns, porque nada aconteceu ainda, acham que estão oxigenados, mas está chegando falta de ar. E eu vou te dizer uma coisa, isso não é uma palavra negativa, isso é um aviso antes que a falta de ar, a asma chegue, por falta de oxigênio. E não estou falando aqui de um oxigênio natural, eu estou falando da palavra que oxigena teus pensamentos, que oxigena tuas emoções, que oxigena teus sentimentos, que oxigena o teu corpo, porque traz cura. Aleluia! Comunhão com o Espírito oxigena a nossa vida.
Comunhão com os irmãos oxigena a nossa vida. Ficar debaixo de uma unção coletiva oxigena a nossa vida. Mas essa pandemia limitou muitas pessoas. Mais liberações vieram, mas tem famílias e crentes que continuam na mesma vida, como se não houvesse uma liberação agora. E é esses que Deus quer alcançar. Algumas liberações foram feitas, mas estão vivendo no auge da pandemia. Como se a pandemia estivesse no auge. Não estão acompanhando, pelo menos, as liberações que estão acontecendo. E continuam num ambiente de gás carbônico, de más notícias. Estão absorvendo isso. Antes que falte ar na tua casa. Antes que falte ar na tua família, antes que falte ar no teu ministério, antes que falte ar na vida dos teus filhos, toma uma posição, volta a ser oxigenado pela palavra. Você sabe o caminho das pedras. Deus está se antecipando à falta de ar para o teu ministério. Deus está se antecipando à falta de ar para as tuas finanças. Sai desse ambiente de gás carbônico. Sai da acomodação, de não querer sair da zona do conforto, e parece que está tudo bem. Está não, meu irmão. Não está não, meu irmão. Isso é um aviso, não está não. Meus filhos estão dentro de casa, meus filhos estão bem, até voltarem para a escola. E você voltar a se preocupar, porque eles estão se envolvendo com amizades de antes da pandemia. E aí você vai querer buscar oxigênio. Está tudo bem agora, meu filho está dentro de casa, mas um dia ele vai sair e voltar para aquela escola que você teme pelas amizades, e o que foi feito até agora para oxigenar a vida do teu filho, ou ele continua se expondo ao gás carbônico, quando deveria aproveitar a oportunidade e oxigenar a vida dele, para que o frio volte a estar quente. Porque senão a casa vai cair. Porque senão o mapa da tua vida vai cair. Aleluia! E pode perder o foco. Pode perder o foco. E Deus não quer que você perca o foco. Deus não quer que você perca a visão. Nem a sua família, nem você. Ele quer oxigenar você. Oxigênio já tem. Aleluia. Você sabe como oxigenar seus pensamentos. Oh, pastor, eu estou com medo. Nós nos ajuntamos a você. Agora faça algo. Não fica só esperando por imposição de mãos. Não viva de imposição de mãos. Imposição de mão é bíblico, mas você não pode viver sempre esperando imposição de mão. Por quê? Porque não quer fazer, não quer se esforçar. Não quer o esforço de se expor à palavra, o esforço da comunhão com o Espírito. Tem ministérios que estão sem oxigênio. Vai faltar ar. Começou bem, mas começou a respirar gás carbônico. E Deus está dizendo, volta a respirar o oxigênio, porque tem oxigênio. Esse oxigênio é a comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito, comunhão com os irmãos, ficar debaixo de uma unção coletiva, servir a Deus. Isso é oxigênio. Aleluia.
Ele disse: eu vou, e o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é oxigênio, gente. O Espírito Santo é oxigênio da parte de Deus. Aleluia. Comunhão com o Espírito. Aleluia. H2O é água, né? H2 é 2 moléculas de hidrogênio, é isso? E 1 de oxigênio, não é isso? Se eu errei aí, desculpa. H2O. H2, hidrogênio, né? E oxigênio. Água. Água é vida. Água é vida. H2, Pai e Filho. O oxigênio é o Espírito Santo. Aleluia. Pai e Filho no céu, Espírito Santo na terra. Os 3 trabalham juntos. Os 3 trabalham por você. Promove vida. Promove água. Amém? Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é vida. Isso é um crente oxigenado. Se está com falta de ânimo é porque falta oxigênio. Vai respirar. Sabe como? Na comunhão com Deus. Volta para a comunhão com Deus. Volta para a comunhão com o Espírito. Se está insatisfeito, ei, falta oxigênio. Porque quando tem oxigênio, vai haver motivos para estar insatisfeito, mas essa insatisfação não vai contaminar aquele que está oxigenado. Uma pessoa oxigenada da palavra, da comunhão com o Espírito, não se entrega a essas coisas. Se você está insatisfeito por alguma coisa, eu quero te dizer, falta oxigênio. Vai para a presença. Se você está se sentindo só e acha que é uma pessoa só, está faltando oxigênio. Sabe qual é o oxigênio? Consciência da presença de quem está dentro de você. Porque quando a consciência chega de quem está dentro de você, você nunca vai falar essa frase, eu estou só. Quem tem consciência da presença de Deus dentro, nunca fala que está só. Quando eu falo que estou só, o remédio é oxigênio, oxigênio. Vai para a presença. Vai para a presença e toma consciência da presença. E você nunca vai falar mais que está só. Com essa ministração aqui, quando alguém falar isso para mim, eu vou dizer, falta oxigênio. Eu sei qual é a solução, é oxigênio que falta. Sabe o que é? É mais tempo com a palavra, é mais tempo em oração. Isso vai trazer a consciência da presença que você carregue, que eu carrego. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Uma pessoa oxigenada com a verdade. Um crente oxigenado com a verdade. É um crente que não para. É um crente que não murmura. É um crente que não vive criando casos. É um crente que abomina a contenda. Crente oxigenado com a palavra. Crente oxigenado com o Espírito. Isso vem pela comunhão. Crente oxigenado com a palavra e com o Espírito abomina a divisão. Aleluia. Não participa de divisão e nem é agente de divisão. Trabalha para o corpo, trabalha para o céu e não para o diabo. Crente oxigenado com a verdade, meu irmão. Crente oxigenado com a verdade. Onde é que eu vou buscar esse oxigênio? Comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito, debaixo de uma unção coletiva, oração em outras línguas, à luz da palavra, aleluia. Você absorve oxigênio e libera gás carbônico, libera medo, libera incerteza, libera doença, libera pobreza, porque você absorve o oxigênio da vida de Deus, o oxigênio da cura, o oxigênio do amor, o oxigênio da alegria. Se você está triste, está faltando oxigênio, ei,
Respira oxigênio, vai para a palavra, medita a palavra, confessa a palavra, vai ter comunhão com o Espírito Santo, crente oxigenado. Aleluia. Quando você perceber que está ficando triste, ei, aspira oxigênio. A palavra. Quero orar um pouco só, por isso que está no meu coração, para as pessoas crentes, famílias, que estão com sintoma de falta de ar já. Por quê? Porque deixaram de se oxigenar. Muitos sairão de desculpas hoje, porque estão percebendo, a falta de ar está chegando. Está percebendo dentro de casa. E antes que tenha que ir para um balão de oxigênio, Deus está se antecipando. Cuide da sua família. Seja o oxigênio da sua família, motivando a sua família por sua própria vida. Não seja aquele que vai desanimar teus filhos para as coisas de Deus, para depois estar correndo atrás do prejuízo, quando o filho não quiser saber mais de igreja. Você vai correr atrás de oxigênio, porque já está na UTI, e Deus não quer, amém, que chegue a UTI. Você pode ficar de pé. Vamos oxigenar nossos irmãos. E talvez você mesmo aqui precise de oxigênio, alguma área. Alguma área da tua vida pode estar com falta de ar. A solução chegou. Vai aspirar, aspira oxigênio. Comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito, comunhão com os irmãos. Unção coletiva está debaixo dela. Oração em outras línguas, confissão da palavra. Oxigênio está disponível. É só decidir. Tua família não vai sucumbir. Eu declaro em nome de Jesus. Tua família não vai dar para trás. Eu declaro em nome de Jesus. Teu casamento não vai dar para trás. Eu declaro oxigênio chegando no teu casamento, no teu relacionamento. Os teus filhos não nasceram para perdição. Eu declaro o oxigênio da palavra de Deus chegando para eles. Oxigênio na vida dos pais em nome de Jesus Cristo. Disposição pela palavra e pelo Espírito, saindo de uma inércia e saindo de uma omissão, saindo das desculpas agora. Já estou orando, gente. Aleluia. Saindo das desculpas, saindo do engano, do gás carbônico do engano, do gás carbônico da omissão, do gás carbônico da procrastinação, de sempre deixando para amanhã, de sempre deixando para o mês eu tomo posição, para o mês eu faço, na outra semana eu faço. Pare isso agora, receba oxigênio de disposição para fazer hoje o que é para fazer hoje, para tomar posição daquilo que Deus já falou com você e comigo. Oxigênio chegue agora, revelação da palavra, poder do Espírito Santo se movendo dentro de cada um, famílias inteiras sendo levantadas agora, que estavam fadadas para falta de ar, para asma e ir para o balão de oxigênio. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós
nós intercedemos pelos nossos irmãos, oxigênio chegando, olhos abertos, Pai, desejo no coração novamente por você, por sua palavra, por seu plano, por sua visão, Pai. Aquele que está insatisfeito, aquele que está, Pai, com os olhos inflamados, nós oramos por colírio chegando, Pai, para que eles cumpram a carreira, para que eles avancem, para que suas famílias não se percam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro oxigênio chegando nos seus pensamentos, pensamentos de morte, chegue agora pensamentos de vida, pensamentos de derrota, oxigênio agora com pensamentos de vitória, a tua palavra se levantando no coração dos meus irmãos, aleluia. O teu Espírito encontrando lugar nessas famílias, nessas casas, em nome de Jesus Cristo. Ministérios que estavam com falta de ar, Pai, nós oramos por oxigênio chegando, oxigênio do fervor para te servir, para cumprir o teu plano, para completar a carreira. Que as máscaras caiam, que estão impedindo o oxigênio chegar nos pensamentos, no corpo de Cristo espalhado pela terra. Nesse instante nós oramos em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelas famílias dessa igreja, pelos ministros, pelos pais, pelos filhos, crianças, adolescentes, jovens, idosos. Essa máscara não vai impedir do oxigênio chegar. O engano não vai impedir da revelação da palavra e do Espírito se mover no teu povo, nessa igreja. Caia todo engano, caia todos os olhos, tudo aquilo que veio fechar os olhos dos teus filhos, cai por terra agora. A luz solar da tua palavra, promovendo esse processo de receber oxigênio e liberar gás carbônico. Liberados da doença, liberados do medo, liberados do engano, liberados da omissão, liberados da procrastinação, liberados da negligência, liberados, porque o oxigênio chegou em resposta à oração do teu povo. Em resposta à oração do teu povo, famílias não vão sucumbir sendo enganadas. Nós oramos por oxigênio chegando nas emoções dessas pessoas, nos sentimentos delas que estão aflorados, que estão feridos. Cura chegando agora pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Olhos abertos para enxergar bem, para ver bem. Oxigênio nos olhos, verdade da palavra, revelação que já tem e que foi encoberto por algum motivo, mas essa revelação se levantando novamente nesses corações, alcançando os seus entendimentos. Obrigado por o corpo de Cristo oxigenado com a tua vida, oxigenado com a tua palavra, a palavra da fé, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que promove vida. Oxigenados pela vida do Espírito. Seja oxigenado nos seus pensamentos, pensamentos que vieram essa semana, da vida que você levava anteriormente e que o diabo só mostrou o auge para você. Seja oxigenado desse engano e permaneça na vida de Deus, permaneça no caminho. Seja oxigenado e que caia essa mentira e esse engano. Caia agora e obedeça a Deus e a sua palavra.
oxigenado de associações com pessoas, que Deus falou que você cortasse, aleluia, que você não mais tivesse associações com algumas pessoas. Seja oxigenado por essa verdade e tome posição agora, e seja livre de uma queda agora, seja livre de uma frustração agora, em o nome de Jesus Cristo. Deus quer evitar a frustração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eita glória, quantos podem louvar ao Senhor? Pastor Pedro vai dar continuidade a essa oxigenação. Continua na mesma pegada. Chega. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É como o pastor falou.